Sejam bem-vindos ao canal El Mendonça. Neste vídeo de estudos, comentaremos a noção islâmica de jihad e sua influência na geopolítica mundial. Este estudo está baseado na obra de Bernard Lewis, A Crise do Islã, Guerra Santa e Terror Profano, lançado no Brasil em 2004 pela editora Jorge Zahar. A civilização islamita era a mais importante durante o período medieval da história. A cultura islâmica predominou por pelo menos 3 continentes: Europa, Ásia e África. A jihad, tarefa deixada pelo profeta, que é um termo relativo a esforço, mas que é comumente interpretado por luta armada, foi um dos motivadores para que houvesse esta expansão pelo mundo. No período em que o Alcorão estava sendo escrito em Meca para um grupo minoritário diante de uma multidão pagã, a palavra jihad estava mais contextualizada a esforço moral. Mas nos últimos capítulos, escritos em Medina, sob o contexto de general do exército, a conotação de guerra é mais explícita. Na Surata An-Nisa, capítulo 4, versículo 95, Deus concede recompensa a todos os que creem, mas a recompensa é maior para os que lutam. Noutra tradução, combatentes. Os exegetas modernos do islamismo defendem que jihad é uma obrigação moral e espiritual, mas os antigos exegetas admitem que é uma obrigação guerreira contra infiéis, apóstatas, rebeldes e bandidos. No entanto, juristas islâmicos fazem a diferença entre a guerra ofensiva, que é aquela em que há voluntários e profissionais, e a guerra defensiva, que inclui apenas os aptos da sociedade. Foi com esta perspectiva de jihad que Osama Bin Laden declarou guerra aos Estados Unidos. Durante 14 séculos, jihad foi interpretada como sendo luta armada ou aumento de poder muçulmano. Na tradição islâmica, o mundo é dividido em Casa do Islã ou Dar al-Islam, com o domínio da lei muçulmana, e a Casa da Guerra ou Dar al-Harb, o mundo dos infiéis, sem lei islâmica. O islâmico deve ser um combatente. Todo mundo deve ser submetido ao islamismo e o jihadista recompensado com o botim deste mundo e o paraíso no outro mundo. Várias hadiths ou ditos do profeta Maomé referem-se a jihad, direta ou indiretamente, principalmente na interpretação adequada de guerra ou combatente. Abre aspas. A jihad é sua obrigação sob qualquer comandante, seja ele divino ou iníquo. Fecha aspas. Ou, abre aspas, aprenda a atirar, pois o espaço entre o alvo e o arqueiro é um dos jardins do paraíso. Fecha aspas. Ou, abre aspas, o paraíso está à sombra das espadas. Fecha aspas. A invasão muçulmana de submissão do mundo islamizou e arabizou províncias cristãs da Síria, Palestina, África do Norte, Egito, Constantinopla, Portugal, Espanha, sul da Itália. Todos estes lugares foram visitados pelos califas, ou seja, sucessores do profeta. Apesar da reconquista na Europa e as cruzadas no Oriente Médio, povos incorporados ao Islã, a exemplo dos tártaros e otomanos, atacaram novamente o mundo ocidental pelo leste. Com maior poder de reação, os europeus, a exemplo dos espanhóis e russos, mantiveram os islâmicos na defensiva. O ataque dos infiéis aos interesses islâmicos atualmente está denominado de imperialismo. No século XIX, os afegãos muçulmanos fizeram uma ofensiva jihadista nas regiões montanhesas de Hindu-Kush, tomando aquilo que era chamado de Cafiristão, ou Terra dos que não creem, e modificando para Nuristão, ou Terra da Luz. No Império Otomano, a cidade de Belgrado era chamada de Dar al-Jihad, ou Casa da Jihad, porque era uma base militar avançada dos islâmicos contra os católicos austríacos. No Egito, Mohammed Ali Pasha
tinha seu departamento da guerra denominado de Divan dos Assuntos da Jihad, ou Diwan al-Jihadiyya. Organizações islamitas na Caxemira, Palestina e Chechênia entendem claramente o sentido de jihad sem qualquer pudor moral. As cruzadas são comparadas à jihad islâmica, mas as cruzadas eram iniciativas de reconquista de territórios que foram perdidos pelas invasões jihadistas. Além disso, as cruzadas são um movimento tardio na história e não faz parte da iniciativa de Jesus. A jihad, no entanto, fez parte da vida do profeta desde a Hégira, dos seus sucessores e serve de apelo até os dias atuais. O termo cruzada, utilizada pelos cristãos atualmente, possui orientação moralista, a exemplo da cruzada pelo meio ambiente. O termo jihad continua insistente em seu significado original principal. O shahid é o islâmico martirizado em jihad. A religião muçulmana é contra o suicídio, mas a prática aceita do homem-bomba se dá pela bem-aventurança eterna pela confrontação ao inimigo. A Guerra Santa Islâmica é referenciada pela lei da Sharia, que é uma lei religiosa. No entanto, textos básicos do Islã não consideram mortes indiscriminadas, terrorismo, assassinato e massacre aleatório de circunstantes. A jihad justifica o direito da escravização, o que não é permitido em outra forma de guerra. A apostasia na religião muçulmana é algo punido com severidade, principalmente para homens, e menos punitivo para mulheres. Os homens podem ser vítimas de morte, as mulheres sofrem no máximo surras ou prisão. O problema é que para políticos pró-ocidentais, a relação com os infiéis pode ser considerada apostasia, e isso interfere nas relações internacionais. O cristianismo é o principal rival do islamismo, entendido a ideia islâmica de iluminação mundial. As outras religiões são consideradas inferiores. Os politeístas africanos e asiáticos eram prováveis convertidos, mas o cristianismo é uma civilização respeitada e de nível similar ao islamismo. O Domo da Rocha, construído em Jerusalém entre 691 e 692, é uma mensagem ao judaísmo e cristianismo que a revelação a Maomé suplanta todas as outras formas de fé. Nele está escrito um trecho do Alcorão que diz que Deus não gerou nenhum e não tem semelhante. A presença islâmica no berço do cristianismo foi um sinal de domínio islâmico. Por isso, a presença de tropas americanas na Arábia foi vista como uma ameaça cristã e sinal de poderio do próprio cristianismo. As mudanças de capital dos califados islâmicos seguiam para a guerra contra os cristãos. No entanto, o islamismo tolera as outras religiões reveladas. Os judeus e cristãos teriam liberdade religiosa desde que a população masculina pagasse impostos. O não muçulmano também não poderia portar armas, andar a cavalo, ter escravos islâmicos ou fazer construções mais altas que as muçulmanas. Por fim, os não islâmicos eram cidadãos de segunda classe. Suas comunidades eram denominadas dhimis. A jihad nos domínios islâmicos, paradoxalmente, não impedia que aliados cristãos lutassem contra muçulmanos rivais, mesmo durante as cruzadas medievais. Agradecemos a todos que prestigiaram este estudo com a presença no canal. Pedimos que participem com like e inscrição. Este canal é dedicado à cultura em geral e estudos. Que Deus esteja conosco.